des océans. J'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai. Queridas irmãs, queridos irmãos, o que nós temos no Evangelho de hoje, no Evangelho de João, é um discurso de Jesus sobre a morte, sobre a sua própria morte. Então, gregos que são estrangeiros procuram Jesus. Isso é um sinal de que o Cristo Jesus, ele já não é mais uma figura regional. A sua mensagem começa a se espalhar por outras regiões. E o Cristo então percebe que a sua mensagem começa a ser universal. E a partir desse momento, o Cristo percebe que ele tem que sair de cena e deixar com que as pessoas comecem a viver essa mensagem. Ou seja, ele não deve ser alguém que fique e permaneça, mas a sua mensagem deve permanecer. E é isso que ele fala em glorificação. A glorificação aqui é a permanência da mensagem. Foi isso que ele escolheu. E o Cristo então começa a falar sobre a morte. E no falar sobre a morte, ele nos traz dois aspectos que são fundamentais. O primeiro aspecto é quando ele fala que quem quiser conservar a sua vida, vai perder. Ou vai perder a vida. Mas quem não der muita conta por sua vida, este vai conservá-la. E essa, queridos irmãos e irmãs, é uma regra vital. É uma regra fundamental. É uma regra fatal da vida. Se eu quiser me preservar, eu estou indo contra o ritmo da vida. Eu estou indo contra o motivo de ter vindo ao mundo. E não adianta querer me preservar. Eu vou acabar envelhecendo, eu vou acabar me definhando, eu vou acabar caminhando para a morte. Isso é fatal. Nós viemos nesse mundo para viver. E cabe a nós vivermos. Esse é o ponto. Se eu pegar uma semente e colocar essa semente num vidro, essa semente ela vai ficar conservada. Mas ela só vai ser uma semente. Ponto final. Agora, se a semente for depositada na terra, aguada, essa semente vai germinar. Ela deixa de ser semente, ela se transforma. E ao se transformar, ela vira uma grande árvore, ela vira uma planta, ela dá flores, ela dá frutos, enfim. A vida continua, ela movimenta a vida. E é esse o sentido de cada um de nós. É movimentar a vida. E o sentido do cristão é justamente este. Acordar para o movimento da vida. Se eu quiser conservar a minha vida, eu vou ficar sentado no sofá, assistindo televisão, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas o cristão que é cristão é aquele que enfrenta a vida. É aquele que enfrenta as situações da vida. É aquele que não permanece quieto, mas é aquele que movimenta. Seja a nível de iniciativas pessoais, seja em compromisso com a vida em todos os sentidos. E isso significa não dar lá muita conta à sua vida, mas dar conta sim da vida como um todo, do bem comum. Se eu luto pelo bem comum, a minha vida não importa tanto. Agora, para chegar aí, nessa consciência, eu preciso entender uma coisa. Entender algo que nós fugimos dela. Nós morremos de medo dessa condição. É entender a condição mais básica do ser humano. Qual é a condição mais básica do ser humano? Nós poderíamos chamar de solidão. Isso mesmo. A condição mais básica de cada um aqui chama-se solidão. E solidão, que eu quero dizer, não é estar só. Eu posso estar acompanhado. Posso estar acompanhado da minha família, posso estar acompanhado dos meus amigos, posso estar acompanhado das pessoas que vêm aqui celebrar a missa e tudo mais. Mas
a solidão existencial é algo que é presente em nós. E o que ela quer dizer? Só eu é que posso viver a minha vida. Ninguém pode viver por mim. Quando alguém chega e me conta uma coisa trágica que está vivendo, eu posso ser solidário, posso imaginar o que essa pessoa está pensando, posso ter compaixão, posso até sentir um pouco o seu drama, mas é ela que está passando, não sou eu. Eu vou para minha casa, depois vivo a minha vida e tudo bem. É ela que está passando. Ou seja, como diz o Caetano, cada um sabe a dor e o prazer de ser o que é. E isso não se substitui por alguém. Não dá. Viver é mais ou menos como se um de vocês estivesse no leito de morte. Vamos imaginar você no leito de morte. Aí cercado de gente que te ama, dos familiares, todo mundo pegando a sua mãozinha, dizendo, olha, Jesus te ama, Deus é amor, e aquela coisa toda. Não importa. Não são eles que vão morrer. É você que vai. Viver é a mesma coisa. Viver, sou eu que tenho que viver. Por isso, se eu tomo consciência disso, dessa minha solidão, aí eu começo a tomar consciência de que eu é que tenho que fazer as minhas escolhas. De que eu é que tenho que fazer as escolhas da vida. E ninguém pode fazê-las por mim. É claro que nós somos determinados até um determinado momento e temos limitações sociais, econômicas e tudo mais. Mas em determinadas escolhas eu tenho o poder de escolher. E aqui sou eu que tenho que fazer a escolha. Por quê? Porque sou eu que vou viver depois. Não são os outros que vão viver por mim. Se eu escolhi casar com alguém, sou eu que vou ficar ao lado desse alguém. Ponto final. Se eu resolvi ter filhos, sou eu que vou assumir a responsabilidade desses filhos. Ponto final. E assim por diante. Sou eu que vou estar na minha pele. Se eu assumo isso na radicalidade, aí eu estou pronto para viver o que o Cristo está falando. Ou seja, eu só realmente vou ser um trigo que cai na terra e morre, e está pronto para morrer e dar frutos, se eu assumo essa solidão da vida. Aí eu não espero que alguém faça, eu faço. E é isso que dá sentido à minha vida. E é isso que preenche essa solidão. É isso que faz com que essa solidão tenha sentido. Ou seja, eu dou a minha contribuição da minha maneira, da minha forma de ser única nesse mundo. E aí sim a coisa faz sentido. Tem gente que espera alguém tomar a iniciativa para ir atrás. A grande maioria é assim. Nós somos dependentes do que os outros pensam, do que a família vai pensar, do que isso, do que aquilo. E aí a gente espera. Se a missa está chata, eu espero alguém levantar e sair para que eu possa também levantar e sair. Eu não tenho a coragem de levantar e sair, embora. Por quê? Porque eu tenho medo do que os outros vão pensar. É mais ou menos assim com os outros aspectos da vida. A gente espera que alguém diga assim, vai e faz, você está certo. Ou a gente espera que alguém já comece a fazer para a gente fazer. O cristão não é assim. O cristão que assume a consciência do cristianismo é aquele que assume os valores de Jesus Cristo e, portanto, é o primeiro que faz. É o primeiro que vai e realiza. Gente, cristão banana, de cristão banana nós estamos cheios. Nós estamos cheios de cristãos que chegam na igreja e choram. Nós estamos cheios de cristãos extremamente carentes. Nós estamos cheios de cristãos que não têm a coragem de fazer o que o Cristo fez. O momento do Cristo é o momento do Evangelho do Cristo de hoje, é um momento de enfrentamento. Enfrentamento da morte. Ele poderia chegar para os gregos e falar assim, bom, então vamos para a Grécia. Eu estou sendo perseguido aqui, então eu vou para a Grécia. Continuo minha vida lá. Ótimo. Ele poderia dar 1000 desculpas para isso. Ah, não, eu tenho que evangelizar mais, eu tenho que falar mais da boa nova e tudo mais e tal.
Mas aí ele não enfrentaria os poderes da época. Ele fugiria. Ele deixaria aquele povo sem o que? Um exemplo de coerência. E assumir a responsabilidade da vida é a essência do cristão. O cristão é aquele que vê uma situação na sua frente e faz. Por isso que o Cristo fala logo em seguida, eu estou angustiado. A angústia é sinal do quê? É sinal de preocupação, é sinal de comprometimento com uma situação. Se eu não me comprometer com nada, eu nunca vou ficar angustiado. Eu vou ficar tranquilo, uma boa. Só que eu vou ficar um grão de trigo. Eu vou nascer grão de trigo, vou morrer grão de trigo. Acabou. Vou ser enterrado como grão de trigo. Passou, era uma pessoa boa. Era uma pessoa boa, não falava mal de ninguém. Não é? Não mexia com ninguém. Não é? É uma pessoa boa. Não fazia nada. Não é? Não mexeu com ninguém. Não falava mal de ninguém. Ponto final. Tá? Esse nunca vai ser angustiado. Mas quem é angustiado? Por que o Cristo está angustiado? Porque ele está enfrentando uma situação. Ele não quer fugir dela. E todo mundo que enfrenta uma situação com comprometimento, fica preocupado. Fica angustiado. Claro, esse é o sintoma maior do cristão. É aquele que se angustia. E como é que eu saio da angústia? Enfrentando mais ainda a situação. Passando por ela. Aqui eu acabo com a angústia. Assumindo uma posição diante daquela situação. Aqui eu acabo com a angústia. É o que o Cristo vai fazer daqui a pouco. Ou seja, ele vai assumir mesmo carregar a cruz. Ponto, acabou a angústia. E justamente assumir isso é que é o nosso sentido de vida. Lembrem-se bem que o Cristo fala aí, eu estou angustiado. E o que eu vou fazer? O que eu direi ao Pai? Pai, me livra dessa? É o que a maioria faz. Quando a gente tem um problema, o que a gente faz? Vem na igreja e fala assim, meu Deus, me tira dessa. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me dá uma solução, me soluciona esse problema. A gente dá uma de bebê chorão na frente de Deus. Sendo que Deus quer uma pessoa de coragem. E aí Deus age conosco. Ele quer uma pessoa de postura, de coragem, que enfrenta com lucidez os seus problemas e os problemas dos outros. E aí o Cristo dá uma sacada incrível. Ele vai dizer assim, o que eu direi para o meu pai? Me tira dessa? Ele fala, mas aí ele fala logo em seguida, mas é justamente para isso que eu vim. E é justamente para isso que nós viemos. Nós não viemos ao mundo para fugir dos problemas. Nós viemos ao mundo para enfrentar os problemas. E é isso que dá sentido à nossa vida. Nós viemos ao mundo para solucionar os problemas. E não para fugir deles. Se eu fujo dos problemas e das situações injustas da vida, eu sou covarde e não dou sentido à minha vida. Ponto final. Vou morrer? Vou morrer. Mas como qualquer um outro. Agora, se eu enfrento as situações injustas da vida, sejam minhas ou as dos outros, aqui eu vou perder. Mas eu vou ganhar muito. Por quê? Porque eu vou eternizar a minha vida. Porque minha vida vai dar frutos. E é para isso que eu vim ao mundo. Para dar frutos. E quando eu assumo a solidão da vida, quando eu assumo a solidão da vida como cristão, e começo a viver os valores cristãos, sabe o que eu ganho, gente, no final das contas? Com essa eternização da vida, eu ganho uma coisa chamada dignidade. Quem é digno? O que é dignidade? Dignidade é o sentimento de que eu mereço respeito. E esse sentimento, gente, a gente não ganha de graça. A gente conquista. E eu conquisto como? Fazendo. Eu conquisto como? Tendo atitudes. Eu conquisto como? Me comprometendo. Concretamente com a vida. Aqui eu tenho dignidade.
E é isso que vocês podem passar para os filhos de vocês, é isso que vocês podem passar para as outras gerações. Pessoas honradas, pessoas que têm nome, pessoas que têm dignidade, pessoas que têm valores. Essa é a eternização da vida. Então que cada um aqui envelheça, mas envelheça com dignidade, envelheça com postura, e possa morrer várias vezes, perder várias coisas, mas ter uma vida de luz, ter uma vida que é sal no mundo e que dá gosto, porque é esse sim o sentido de tudo, e é esse o sentido da minha passagem por aqui, e esse é o sentido da Páscoa. Eu só vivo a ressurreição quando me comprometo com as situações da vida. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour